Santo de Israel, glorificado é o teu nome, a ti a honra, a glória e o mais perfeito louvor. Amém. Hoje nós estamos indo para o 5º propósito de oração por libertação, cura e salvação. Ah, Deus maravilhoso. Quem está desde o início aí? Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor aberta em primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 5. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. A palavra vai nos falar comigo e você desta forma. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, desculpe, irmãos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Glorificado e exaltado em nome do nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Amados irmãos, nessa noite nós estamos no 5º propósito de oração por cura, salvação, libertação. Não necessariamente nessa ordem, né? Libertação, cura e salvação. E nós queremos nessa noite trazer algo ao coração dos irmãos através do Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo através de nós, porque a ele seja dada a honra e a glória e o louvor. Quero dizer e perguntar se a turma do Glória a Deus já chegou aí. Glória a Deus! Se a turma do Amém já chegou aí. Amém! A turma do Aleluia já chegou aí. Aleluia! Amém. Por isso eu digo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Amados irmãos, Deus é fiel. Em todas as coisas Ele tem cuidado de nós. Em tudo Ele tem estado conosco. Porém a palavra do Senhor diz, no capítulo 1 da primeira carta de João, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Ora, se Deus é luz, nós que aceitamos a Cristo também somos luz. Se nós não andarmos nas trevas, se nós não ficarmos com um pé aqui e outro ali, se nós não tivermos uma conduta de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado na palavra, nós somos luz. Caso contrário, nós não somos luz. Porque a palavra diz assim no versículo 6:
se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o pai da mentira é o diabo. Nós sabemos que o diabo, ele quer tirar de nós o quê? Tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Veio para tirar a sua paz, roubar a sua vida, destruir a sua saúde, destruir a sua vida familiar, destruir a sua comunhão com a igreja, destruir tudo aquilo que Deus, Ele olha com grande amor e carinho, tudo aquilo que Ele preparou, Ele quer destruir na tua vida. Agora, o interessante de tudo isso é que nós temos pregado nos estudos que nós temos tido na quarta-feira, que nós começamos antes, depois voltamos às quartas, e nós temos pregado aqui sobre as portas abertas. E se você se diz luz, mas você anda na treva, a luz que você está vendo aí não é luz de Deus não, meu. Porque o diabo copia. Então ele pode, e a Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz para enganar os eleitos do Senhor. Então tem muita gente achando que está debaixo da bênção do Senhor, que está debaixo disso, debaixo daquilo, e não está nada. Não está. Porque a palavra do Senhor não é mentirosa. E nós vamos ler mais à frente aqui, que se você fala isso, você está dizendo que a palavra do Senhor é mentirosa. No versículo de número 7, a palavra vai dizer: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quem anda na luz, como Ele está na luz, presta atenção, quem anda na luz, como Ele está na luz, tem comunhão um com o outro. E o sangue daquele que está na luz, que é Jesus, nos purifica de todo pecado. Porque o nosso pecado foi expiado naquela cruz. E a palavra vai nos dizer ainda que se dissermos que não temos pecado nenhum, e tem muita gente que pensa isso, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então aquela pessoa religiosa, né? Não, eu não peco. Eu aceitei Jesus e agora eu não peco mais e tal, que não sei o que. Só dele falar isso ele já está pecando. Só dele falar isso ele já está debaixo da obra de engano, né? E está enganando a ele próprio. E a verdade não está nele. Por quê? Porque o diabo já soprou na cabeça dele que ele não é pecador. E o único imaculado que pisou nessa terra e não cometeu pecado algum chama-se Jesus Cristo. Quando ele veio aqui como homem, nós, até a volta de Jesus, infelizmente estaremos debaixo desse jugo de pecado. É lógico que nós devemos buscar não pecar. Nós devemos buscar não cometer pecados. E para isso eu tenho que estar o quê? Em comunhão com os meus irmãos, andando na luz, porque lá a luz do Senhor está, Ele está lá. Para isso eu tenho o quê? Que viver os meus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade dEle, voltando para a palavra, vivendo o que a palavra diz, e não o achismo que eu quero achar. Não, eu penso assim, está pensado, acabou e não quero nem saber. Não, você está enganando a si próprio. Eu quero dizer aqui uma coisa, contar um segredo para vocês que ninguém sabe. Algo que ninguém sabe, vocês vão saber em primeira mão. Tem muita gente ouvindo a voz do diabo achando que é o Espírito Santo. Tem muita gente se deixando levar pelas obras da carne e não deixando as obras do Espírito fluir nele. As obras do Espírito não vai ser você que vai ver em você, como eu tenho ensinado aqui. Vão ser as pessoas que vão olhar para você e ver que o fruto do Espírito foi gerado em você.
Tem muita gente enganada aí achando que, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou firme, eu estou isso, eu estou aquilo, mas está dentro da igreja morto. Ontem lá na célula nós pregamos ali uma palavra, e eu disse que iríamos falar dessa palavra aqui na igreja também, para todos os que estão aqui. Eu estava assistindo um vídeo do finado pastor Cizino, e no vídeo ele conta uma revelação que ele teve, e na revelação ele conta que o Senhor mostrou para ele várias igrejas, todas as igrejas, Universal, Deus é Amor, Assembleia de Deus, mostrou tudo quanto presbiteriana, nós também, mostrou todas as igrejas para ele. E o Senhor perguntou para ele assim: você sabe quem é esse povo? Ele respondeu: uai, Senhor, eu creio que esse é o povo que vai subir, que vai morar na glória. E o Senhor respondeu para ele: não é esse povo. Depois Deus mostrou para ele homens engravatados de terno, milhares de homens engravatados e de terno. E Deus perguntou: você sabe quem são esses aí? Ele falou: eu creio que é os que vão subir, né, Senhor? Ele falou: não, esses aí são pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, missionários, diáconos, que trouxeram o mundo para dentro da igreja. Esses também não vão subir. Do meio de todos esse povo que eu te mostrei, tirarei poucos. São poucos que serão tirados. E hoje eu fico vendo como que as pessoas se vendem por tão pouco. Vanessa, se vendem por tão pouco, se vendem por uma vontade própria. E eu quero chamar a apóstola aqui na frente agora para ela contar o sonho que ela teve, porque isso envolve os obreiros aqui desta igreja aqui. Boa noite, graça e paz. Amém. Eu vou voltar desde a semana passada, assim como eu falei ontem na célula. Semana passada eu tive a oportunidade de estar ministrando aqui na igreja, e numa parte o Senhor me usou para falar que discípulo que é discípulo tem que andar preparado. E semana passada, quando eu preparava essa palavra, eu tive um sonho no qual a igreja aqui estava cheia de gente, e no meio dessas pessoas estava o Rodolfo, que muitos de vocês conhecem, estava endemoniado aqui dentro da igreja. E daqui ele arrastava era um visitante da igreja lá para a porta. Só que os obreiros iam até ele para tentar expulsar os demônios que estavam nele. Só que os obreiros não tinham nenhuma autoridade para expulsar aqueles demônios. E ali eu ia empunhar as mãos sobre a vida dele, e ali eu expulsava o demônio dele, e ali ele ia embora. Essa semana eu tive um outro sonho, no qual as pessoas do louvor estavam ministrando o louvor, e ali não tinha nenhum diácono, não tinha nenhum cooperador, não tinha nenhum presbítero, não tinha nenhum obreiro da igreja dentro da igreja, e ali tinha várias pessoas endemoniadas. E mais uma vez eu estava ali e eu expulsei o demônio dessas pessoas que ali estavam. O que o Senhor me falou através desse sonho? Obreiros com falta de autoridade, obreiros que estão andando relaxadamente, obreiros que não estão tendo compromisso com o Senhor. Foi isso no qual o Senhor me revelou através desses sonhos e através da palavra da semana passada. Amém? Amém. Bom, falta de autoridade você só tem se você não buscar, porque o Senhor já te deu autoridade. Agora, se você não anda na luz, você não tem autoridade. Porque se você não anda na luz, você anda nas trevas. E aí seria a mesma coisa do que falaram para Jesus: não, você expulsa o demônio por Beelzebu. Você não expulsa pelo nome de Jesus. É igual aquela vez que foram expulsar, umas pessoas foram expulsar os demônios lá, e falou: ó, eu te expulso em nome, eu te expulso no nome do Deus de Paulo. Aí uma pessoa falou, o demônio falou na boca da pessoa: eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço Paulo, mas quem és tu? Quem és tu? E eu quero deixar um recado para cada obreiro aqui dessa igreja.
O tempo está passando. Tem vidas aí fora sendo ceifadas pelo inimigo. E nessa semana do Cimada, nós estamos tendo uma campanha lá em casa de oração e nessa semana do Cimada me perguntou qual o significado da palavra perecer. Perecer é morrer, perecer é morrer violentamente, é sucumbir violentamente. E eu quero dizer para vocês uma coisa: nós estamos num ambiente que eu creio ser de luz, porque eu procuro andar na luz. Eu procuro andar na luz. Eu procuro viver o que está na palavra do Senhor. Agora, se você acha que está na luz, mas você não tem certeza, é necessário que você olhe para você mesmo, porque você pode estar se enganando aí. E o inimigo se enganando você, fazendo você acreditar que no dia glorioso do Senhor Jesus você vai ouvir a trombeta e de repente você não vai ouvir. De repente você está com tanta cera no ouvido que você não vai ouvir. A palavra do Senhor, ela nos fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, vai dizer também: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Nós fazemos o Senhor mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Há mais de um ano nós vemos dizendo aqui na igreja: volte para a palavra, volte para a palavra, volte para a palavra. E a gente tem visto situações claras da atuação do inimigo, claríssimas assim, ó. Nós andamos pela rua e vemos aí, para todo lado, a quantidade de gente desviada que está por aí, a quantidade de gente se envolvendo com coisa do mundo, se envolvendo com festa do mundo, se envolvendo com bebidas do mundo, se envolvendo com pessoas do mundo, quando na verdade ele esqueceu do Salmo 1, né? Que ninguém sabe aqui qual que é, né? Alguém sabe de recitar o Salmo 1 aí? Primeiro capítulo dele? Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, e nem imita a conduta dos pecadores. É isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, mas eu não vou ter amizade com o meu vizinho? Ah, eu não vou ter amizade com o meu colega de trabalho? Você pode ter, você não pode se assentar com ele. Porque se você se assentar com ele para evangelizar ele é uma coisa, se você se assentar com ele para ficar de conversa fiada é outros 500. Quantas pessoas estão vivendo nas trevas? Quando a luz de Cristo se aproxima dela, ela simplesmente recua e tampa os olhos, porque a luz de Cristo é tão grande, tão maravilhosa, que ofusca os olhos da pessoa. Agora, a luz tem o poder de detectar uma coisa: pecados. A luz tem o poder de mostrar para você aonde você está pecando, aonde estão as cascas de pecado na sua vida. A luz tem esse poder. Agora, se você estiver no escuro, você não vai ver. E tem gente que não quer ver os pecados que tem. Tem gente que está cheio de pecados guardados nos bolsos, está cheio de pecados guardados aí, amontoando pecados. Só que eu quero dizer uma coisa para você que também ninguém sabe, ninguém nunca falou sobre isso: não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. Você pode tentar esconder o que for, na hora que você menos imaginar, tua casa vai cair, meu. Na hora que você menos imaginar, tua casa cai. Tua casa cai. E não cai, não é para você ser envergonhado, não. É para que haja conserto, porque Deus ainda tem misericórdia da tua vida. Porque Deus ainda tem misericórdia da tua vida. Porque a palavra do Senhor fala: todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor.
Agora, sem santificação ninguém verá a Deus. Se eu não buscar santificação, se eu não buscar algo mais ali, eu não tenho condição de ver o Senhor. Só que tem gente que é unicista, né? Ontem mesmo eu estava pensando numa determinada pessoa, e eu dizia, poxa, quantas vezes preguei para essa pessoa, quantas vezes falei do amor de Cristo, quantas vezes estive ali, mas chega num ponto que não é hora mais de falar. Chega num ponto que não é hora mais de falar, porque a pessoa colocou no coração dela que lá no dia do juízo o Senhor vai fazer assim na cabeça dela: está perdoado os seus pecados, vai nessa, vai pensando assim, para você ver o que vai te acontecer. Você vai cair com os 2 pés, as 2 mãos e a cabeça lá no inferno, e depois no lago de fogo. E com você vai aqueles a quem você deveria ter cuidado, porque a cada um de nós o Senhor coloca pessoas na nossa frente para nós cuidarmos. Quem é a primeira pessoa que eu devo cuidar? Minha esposa. Quem é a segunda? Meus filhos. Se eu não cuido da minha esposa, se eu não cuido dos meus filhos, se eu não sou o sacerdote do meu lar, e ela a mulher sábia que edifica o lar, eu estou empurrando eles para o inferno, eu estou jogando eles lá, porque como sacerdote do lar, o meu dever é o quê? Levar o alimento espiritual para a minha família. Por que a Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil do casamento? Porque a mulher precisa ser cuidada, zelada, mas a Bíblia fala que a mulher deve ser sábia. E a quantidade de mulher tola, destruindo seu casamento, destruindo a sua vida, destruindo a vida dos seus filhos, homens tolos destruindo seu casamento, porque acha que tem que ser do meu jeito, e é do meu jeito e acabou. Você está caminhando a passos largos para o inferno, e levando pessoas junto com você, porque ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar em alguma pedra. E a palavra do Senhor vai dizer: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Presta atenção. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Está falando que você pode pecar aqui? Está falando que está liberado? Não. Está falando, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, lutar contra o pecado o tempo todo, andando em espírito. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí eu volto no que a apóstola falou aqui. Nós buscamos formar obreiros aqui nesta igreja que tenham conhecimento da palavra. Nós procuramos pregar aqui um evangelho pleno, verdadeiro, muitas das vezes é um pouco duro mesmo, mas eu sempre falei para cada obreiro aqui desta igreja: se você não tiver uma vida com Deus, o inimigo pisa em você, o inimigo zomba de você. É inadmissível que um obreiro da casa do Senhor, ou obreira da casa do Senhor,
tenha pensamentos contrários ao que diz a palavra, Vanessa. Ao que diz a palavra. É inadmissível que um obreiro desta casa de oração, eu não estou preocupado com o obreiro de outra igreja, não. Eu sou pastor dessa igreja aqui. Lá o pastor de lá se vira com esse para lá. Eu me preocupo com os obreiros que eu tenho aqui. É inadmissível que esses obreiros aqui tenham dúvidas do que está na palavra. E se você duvida de uma vírgula que está aqui, você não crê em nada aqui. Então, meu irmão, você precisa converter de novo. Ou melhor, você precisa converter, porque você não é convertido. Você precisa converter, você precisa aceitar Jesus, fazer a profissão de fé. E dizer: Jesus, me perdoa, porque eu sou relapso, porque eu sou irresponsável, porque eu deveria estar fazendo a tua obra e eu estou fazendo tudo menos a tua obra. Maciel falou aqui aquele dia, quando ele ministrou: pregação não é dom. E eu disse: não, realmente não é. Mas a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria é dom. Aonde estão os sinais que acompanham os que creem? Porque a Bíblia fala: no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. A palavra fala que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, em todo o poder do mal, e se comermos ou bebermos algo mortífero, nada nos causará dano. Mas a maioria das vezes a gente tem obreiros morrendo porque se afastou da palavra, morrendo. E eu quero dizer, não é morte física não, porque se você morrer em Cristo, meu irmão, o seu lugar é o céu. Mas se você morrer sem Cristo, o seu lugar é o inferno. A minha preocupação é com aqueles que estão morrendo espiritualmente. Porque se você desviar e sair da igreja pela porta da frente, isso é problema seu. Você saiu porque você quis. A casa do Pai está sempre aberta aí. Agora, você morrer espiritualmente, isso quer dizer que o inimigo, ele já tomou conta. E quando o inimigo tomou conta, o que vai acontecer? Eu quero dar um exemplo aqui de morte espiritual. A sua consciência faz isso, ó. Cola, acabou. Não tem como o Espírito Santo chegar em mais. Porque você começa a duvidar. Acontece com A, acontece com B, mas comigo não acontece. Eu sempre preguei isso aqui. É muito sutil o eu amar o eu. É muito sutil eu amar a minha cabeça e não amar almas. A palavra diz aqui no versículo 3, no capítulo 2: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aí agora a pergunta vai para você responder para Deus: onde estão os mandamentos que você não tem seguido? Mandamento não é pedido, mandamento é ordem. Aonde está os mandamentos que você não tem seguido? Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Quem é o pai da mentira? E nele não está a verdade. Aí eu vou falar uma coisa para você que vai doer em você agora. Quem quer estar perto de alguém mentiroso? Quem quer? Alguém quer ficar perto de alguém mentiroso aqui? Alguém quer? Se quiser, levanta a mão aí. Quem quer estar perto de alguém soberbo ao ponto de dizer que conhece, só que nas suas atitudes de ser humano ele não guarda os mandamentos? A Bíblia fala que ele é mentiroso e nele não está a verdade. Se a verdade não está nele, então ele não conheceu quem? Jesus, porque Jesus ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Amém? Amém. Aquele, quantos comigo aí?
Glória a Deus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aí vem aquela passagem, que eu estou buscando a estatura de varão perfeito, que nós vamos alcançar quando o nosso corpo for revestido de incorruptibilidade, ou seja, no dia do arrebatamento da igreja. Se você, meu irmão, não tem certeza da sua salvação, é preciso você rever se você aceitou Jesus Cristo realmente. Se não foi no emocionalismo, se não foi porque tinha meia dúzia chorando, se não foi porque alguém na emoção chegou lá no teu ouvido, soprou um monte de coisa lá no teu ouvido, ou se foi o Espírito Santo que realmente chegou e convenceu você do pecado. Porque se o Espírito Santo te convenceu do pecado, o que você quer, a primeira coisa que você quer é não errar. Eu falei ontem lá na célula, lá em São Gonçalo, do momento que nós fechamos o nosso olho de noite, até o momento que nós abrimos o olho durante o dia, até dormindo, você tem que pedir a misericórdia de Deus. Até dormindo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Tem gente se achando autossuficiente para viver uma vida sem Deus. E uma vida sem Deus é uma vida desgraçada. Desgraçada porque você não está debaixo da graça de Cristo. E a palavra ainda vai nos dizer, lá no versículo de número 5: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Olha só, se nós guardamos a palavra, nós estamos nele. Ele é a luz. Nós estamos na luz. Nós andamos com a luz. Nós não estamos debaixo de uma luz fictícia. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aí vem a pergunta: como que nós temos andado, irmãos? Como que nós temos andado diante de tudo que está acontecendo? Tem gente que não está nem sabendo que está acontecendo uma guerra lá em Israel. Tem gente que não procurou saber notícia nenhuma. O termômetro, o relógio da vinda de Jesus é Israel, irmãos. Tem gente que não ora por Israel, pela paz em Israel. Tem gente que vê novela, vê de tudo, mas não procura saber uma notícia do que está acontecendo ali. E aí eu pergunto para você, como você tem andado, como está a sua vida diante de Deus? Você está no grupo dos que andam na luz? Que andam na luz e a luz habita em você? Uma das manifestações da luz é o azeite do Espírito Santo. Olha para a tua botija aí. Como é que está a tua botija? Você não tem que responder para mim não. Você tem que responder para o Espírito Santo. Nosso propósito aqui é libertação, cura e salvação. Amém. Você tem que olhar e ver como é que está a tua botija. Será que você não é uma daquelas 5 virgens loucas que não tem azeite mais? E a lamparina está se apagando? Porque eu quero garantir uma coisa para você. Se nós tivéssemos a plena convicção e certeza que Jesus voltaria agora, e cada um de nós tivesse uma botija aqui de azeite, eu tenho certeza que teria pessoas aqui com a botija vazia, quiçá a lamparina vazia. E aí eu pergunto para você: esse deve também andar assim como ele andou. Sede imitadores de Cristo como eu sou, Paulo disse.
Às vezes você passa dias, meses, semanas, sem fazer uma autorreflexão da sua própria vida. E se você for para os evangelhos, e você for estudando o evangelho, capítulo por capítulo, dos 4 evangelhos, você vai ver que o Senhor Jesus, ele fazia a reflexão de sua própria vida. Ele falava, o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. E nós vemos aí pessoas usando do evangelho para enriquecer, usando do evangelho para andar de avião, para comprar jato, para andar de avião, para poder ir para não sei aonde, morar em mansões. E a palavra diz que Jesus não tinha onde recolher a cabeça. Eu não estou aqui para julgar A, B, C, D, F, G, H, I, J. Não, eu não estou aqui para isso não. Mas eu estou aqui para abrir o teu olho, para você não ser desonesto com você mesmo. Ontem no estudo, foi ontem o estudo, né? Foi ontem o estudo, né? Anteontem no estudo, nós falamos que o primeiro processo para a libertação era honestidade. Tem gente que não é honesto consigo mesmo, vai ser com Deus? Não é honesto consigo mesmo. Eu não estou falando aqui de dinheiro não, irmãos. Eu estou falando aqui do seu caráter. Caráter que não é moldado pelo Espírito Santo é caráter não convertido. É pessoa que não conheceu Jesus. Está cheio de gente na igreja que vai estar ali por emoção, emocionalismo, porque gosta da igreja, porque gosta do apóstolo, gosta da apóstola, gosta das crianças na salinha, gosta da irmã Tonha, gosta da Alessandra, gosta da Vanessa. Eu vou lá porque eu gosto muito do Ian e tal. Ele não está aqui por Jesus. Outra coisa que eu preguei ontem lá, eu disse: eu quero comprar um carro. Beleza. Você quer comprar um carro, você começa a trabalhar como um doido para comprar um carro. Se aquilo ali for a sua prioridade, Deus deixou de ser a sua prioridade. Eu quero ir no melhor médico da cidade. Você está juntando dinheiro. Se isso aí é a tua prioridade, você deixou Deus não sendo a sua prioridade. Eu não vou dizimar não, porque eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Se você não é dizimista na casa do Senhor, Deus deixou de ser a sua prioridade. O dinheiro é a sua prioridade. O medo da falta é a sua prioridade. Na tribo de Levi, eu falei isso ontem lá. Asaf, um dia, eu acho que é no Salmo 73, ele questiona o Senhor. Mas nós fazemos isso, faço aquilo. E os outros estão abastados. Mas ele não tinha percebido quantas tribos que eram dadas de Israel, irmãos? Quantas tribos? 12 tribos. A tribo de Levi ficava por conta da adoração, carregava a arca da aliança, etc e tal. As outras 11 tribos, tudo que elas plantavam, colhiam e tal, elas tinham que dar uma parte para a tribo de Levi. A tribo de Levi então recebia 110% daquilo que eles colhiam. Com certeza a tribo de Levi, Asaf não tinha percebido isso, mas a tribo de Levi, ela era a mais abastada. Se você for ver, o Senhor deu 10% a mais para eles. E aí as pessoas ficam aí: não, porque eu não posso, porque vai faltar. Então, meu irmão, eu sinto lhe dizer, o que a palavra diz é que você está roubando o Senhor. Se você não é fiel no pouco, como é que você quer que o Senhor te coloque no muito? Deus tem planos para pessoas aqui serem empresários, eu creio, serem pessoas bem estruturadas financeiramente, mas se essa pessoa
ela não consegue ser fiel no pouco, ela vai ser no muito. E é por isso que a palavra de Deus fala: mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ser rico é pecado, irmãos? Não. Jó tinha muito dinheiro. Já pensou um cara com 14 mil ovelhas, não sei quantos mil camelos, não sei quantos mil jumentos, não sei quantos empregados? Era um homem abastado. Só que o amor de Jó não estava naquilo. O amor de Jó estava em ser reto, fiel, temente a Deus e se desviando do mal. O problema é hoje que as pessoas querem olhar para as portas largas, e eu quero dizer, a porta para entrar no céu é bem mais estreita do que essa porta aí. Bem mais estreita. E você não vai entrar lá de qualquer maneira. Você pode fazer o que você quiser. Se você não quiser dizimar, você não dizima. Se você não quiser tomar ceia, você não toma. Se você não quiser participar de culto, você não participa. Se você não quiser participar de estudo, você não participa. Se você quiser andar com pessoas de conduta meio estranha por aí, se você quiser frequentar o budismo, o achismo, o que você quer, você pode fazer tudo que você quiser. Quiser ser promíscuo, pode ser, mentiroso, pode ser o que você quiser. Você só não vai entrar no céu desse jeito. Isso tem que ficar claro para você, porque o céu é lugar de santidade. Céu não é lugar de porco, não, meu irmão. O filho pródigo, quando ele sai debaixo da proteção do pai, ele vai para aquele lugar distante. E aí ele chegar lá, o dinheiro acabar, vem uma fome sobre aquele lugar. E nem as bolotas que davam para os porcos, as alfarrobas, né? Alfarrobas eu achava que era lavagem, mas não é não. Alfarrobas é uns pedaços de mato lá, tipo um alcachofo, não tem mais ou menos assim. E tal. Nem aquilo eles davam para ele. De onde que ele lembrou? Da casa de quem lá? Da casa do pai. E o pai estava lá, não estava? Agora, e se você ficar na grande tribulação? Você acha que o pai vai estar te esperando? Se hoje, com o Espírito Santo aqui, conosco, nos mostrando aonde nós estamos sendo falhos e nos corrigindo dia após dia, já é difícil. Imagina quando ele for levado, porque você acha que vai ficar aqui na grande tribulação? Imagina quando ele for levado. Se hoje você acha difícil servir ao Senhor com ousadia, servir ao Senhor com amor, servir ao Senhor na plenitude de tudo aquilo que Ele tem feito por você, imagina lá na grande tribulação, que quem não negar o nome de Jesus será decapitado. Imagina você na porta do supermercado, com um filho pequeno, não podendo comprar porque você não tem a marca da besta na palma da tua mão aqui, no dorso da tua mão e nem na tua fronte. Você precisa ir no hospital e você não ser atendido porque você não tem a marca da besta. Você tem que viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, meu irmão, se arrependendo a cada minuto das suas ações, pedindo perdão a Deus a todo instante, pedindo a misericórdia de Deus, porque aquele que ficar na grande tribulação vai sofrer, e muitos vão entregar. É pai entregando filho, é mãe entregando filho, é sogra entregando nora, é nora entregando sogro, e por aí vai. Você só terá atendimento, você só terá alguma coisa para comer, você só terá o que vestir, se você negar a Cristo. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Tem muitas pessoas negando a Cristo aqui hoje, agora, nesse momento, quando o seu pensamento está totalmente disperso para qualquer lugar aí. Você está dentro da igreja, mas você não está aqui. Está aqui um espectro de um ser humano, mas você está longe daqui. Sua cabeça não está aqui.
A palavra você está escutando, mas você não está ouvindo. E eu quero dizer uma coisa para você, parafraseando o que o pastor Alexandre falava, naquele grande e glorioso dia do juízo. Suponhamos que abra um telão lá e fala: fulano de tal, olha aqui, ó, você, isso. Senhor, mas eu não ouvi essa palavra. Não, você ouviu no dia tal, no dia tal, no dia tal. Quero te dizer que o teu sangue não recai sobre a igreja e nem sobre a minha pessoa, porque eu ensinei, porque eu busquei mostrar a verdade para cada um de vocês. Imagina você falou, você chegar lá e falar: Senhor, mas eu preguei o evangelho, Senhor, eu fui missionário lá na África, Senhor, eu ganhei tantas almas para o Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Tá, você trabalhou, mas você nunca andou comigo. Você acha que foi você que ganhou aquelas almas? Já tinha uma semente plantada. Você fez o apelo, a pessoa aceitou. Você acha que foi você que ganhou? Você acha que aquele milagre lá foi você que fez? Não! Os milagres aconteceram para honrar o meu nome. Mas você queria a glória daquele mundo. E a glória daquele mundo você já recebeu lá. Palmas nas costas, tapinha nas costas. Você é o máximo. Vai ter muita gente que vai se surpreender no dia do juízo, porque vai achar que fez muita coisa nessa terra, quando na verdade o que ela fez não foi nada. Pastor, eu indiquei até o vídeo para vocês assistirem. O pastor Hernani Santos fala: o culto dele era 15 minutos de palavra e 2 horas de milagre. E o Senhor se manifestou a ele e falou: se eu viesse buscar a igreja hoje, a tua esposa e o teu filho iria, você ficaria. Por isso que a gente tem dito: é muito fácil amar a minha cabeça, é muito fácil eu amar eu mesmo, é muito fácil eu achar que eu sou o bambambam. Isso aí é querer a glória desse mundo. A glória desse mundo, quem vai te dar é o diabo, porque o príncipe deste mundo é Satanás, e o Senhor não tem nada a ver com ele. Vocês viram aí, né, esses últimos dias, essas questões de bebê reborn. Deus criou um homem. O homem e a mulher, Deus os criou. Aí parece um cidadão que inventa um boneco que parece de verdade. E gente achando que é de verdade mesmo. Levando por saúde. Indo nas lojas comprando roupinha cara. Eu falei isso aqui numa pregação um dia para trás. Era cachorro, agora é bebê reborn, né? Antes era cachorro. Aniversário de cachorro. Hoje é aniversário Sou mãe de pet, pai de pet. Eu optei não ter filhos porque eu amo meus cachorros. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo meus cachorros. Está repreendido em nome de Jesus. Me dá uma citação bíblica aqui que a palavra fala que eu devo amar mais os animais do que o meu irmão. Nós lemos aqui na abertura do culto, segundo mandamento: amarás o teu irmão como o teu próximo como a ti mesmo. Meu próximo não é cachorro não. Eu nem de cachorro eu gosto, para comer de conversa. Meu próximo não é cachorro não. Tem gente morrendo de solidão. Por que está morrendo de solidão? Acha que solidão é um sentimento. Não, a solidão é um demônio que te assola, que está ali nos momentos que você está sozinho, te faz sentir mais sozinho. Você pode estar numa festa gigantesca que você vai se sentir sozinho. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai se sentir sozinho.
te atormentando. Nós vamos pregar de novo sobre as portas, mas tem muita porta aberta aqui que precisa ser fechada. Portas da incredulidade, portas da dúvida. Você ter dúvida de um texto bíblico é uma situação. Você duvidar desse texto bíblico é outra, totalmente diferente. Se você duvida da palavra de Deus, você está duvidando do próprio Deus. E aí, como é que faz, irmãos? Você não é obrigado a acreditar em nada do que eu falo, não. Eu sou humano e falo como vocês. Em Tiago a Bíblia fala: Elias era um homem que teve as mesmas paixões que nós, e ele orou, ficou 3 anos e meio sem chover. Depois ele orou e pela palavra dele choveu. E a pergunta é essa, meus irmãos: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, meus irmãos, Jesus não andou por aí de qualquer jeito, não. Jesus ele andou por aí com testemunho. As pessoas olhavam para a vida de Jesus e queriam acusá-lo dentro da Torá, porque Jesus veio falar do amor de Deus, que ele era o Cristo. As pessoas não estavam entendendo, algumas entendiam. Tanto é que em Atos a igreja nós não éramos conhecidos como cristãos. Nós éramos conhecidos como aqueles que seguiam o caminho. E qual que é o segundo adjetivo de Jesus? O primeiro adjetivo de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, rasgando o verbo, vamos deixar de ser idólatra. Vamos parar de idolatrar as coisas. Vamos parar de ser mentirosos diante de Deus. E vamos começar a colocar diante de Deus as nossas falhas. Oh Deus, eu estou falhando nisso, eu preciso consertar isso. Eu preciso, é necessário que eu preciso, porque senão eu não vou ser salvo. Porque senão eu não vou ver a tua face, Senhor. Tem gente que ora: Deus abençoa o fulano, o ciclano, o não sei mais quem, o fulano de tal, o não sei mais quem, o cachorro do vizinho, o não sei mais e tal, abençoa lá, ora por gente que você nem sabe quem é. Mas você é incapaz de chegar perto de alguém e falar: irmão, eu preciso conversar com você hoje. Você pode me receber? Posso. Irmão, eu estou com essa falha aqui. Eu estou com esse pecado. E eu não estou conseguindo força para lutar contra ele. Então nós dois vamos lutar junto. É isso que a palavra fala. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E a palavra vai dizer aqui: se dissermos, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se você crê nessa palavra, que hoje seja um dia de mudança na sua vida, seja uma noite de libertação na sua vida, seja uma noite que as portas que estão abertas na sua vida do diabo, portas do diabo, não são de Deus, são do diabo, elas sejam fechadas hoje, em nome de Jesus. A autoridade o Senhor já nos deu, agora é a nossa vida, o nosso testemunho, que vai delimitar se eu vou conseguir usar essa autoridade ou não. E eu não estou falando aqui só de questão de libertação, de expulsar demônios, não. Mas esses sinais acompanharão os que creem. Se não tem sinal nenhum te acompanhando, tem alguma coisa errada com você, meu filho. Não é com Deus, não. Se não tem sinal nenhum te acompanhando, o errado é com você, não é com Deus, não. O errado não é na minha vida, não. O errado é com a sua.
Porque se eu estou orando, não está acontecendo nada. Se eu estou lendo a palavra, não está acontecendo nada. Se eu estou pregando, não está acontecendo nada. Se eu estou falando, nada está acontecendo. Aí o problema é comigo. Aí eu preciso ir para o joelho e perguntar: Senhor, onde é que eu estou sendo falho aqui? E eu tenho falhas. Tenho. Peço ao Senhor que me conserte delas, que me livre delas. Mas guardar fraquezas e pecados escondidos, uma hora eles virão à tona. Virão à tona. E aí, irmão, ao invés de você ter confessado aquele pecado para uma pessoa e ela te ajudou em oração, aquilo vai ser como um rastilho de pólvora na cidade. Essa semana chegou no meu conhecimento que aconteceu uma situação e a pessoa falou assim: eu ia até te ligar, rapaz, tal. Eu falei: ó, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho a ver com assuntos que envolvem a igreja. O que não envolve a igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Procura fulano, ciclano, bertano, polícia, procura quem você quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sempre orei a Deus e falei: Senhor, me dê as ovelhas que o Senhor me dê conta de cuidar. Agora, cuidar é te ensinar sobre isso aqui, ó. É te ouvir, é orar com você no momento de angústia, no momento de alegria, nós orarmos agradecendo, é batizar as pessoas, é conduzir o rebanho para o céu, é conduzir o rebanho para que Cristo encontre aqui ovelhas sadias. Não ficar resolvendo problema de dentro da casa dos outros. Não. Porque eu não chamo você para resolver problema dentro da minha casa. Dentro da minha casa quem resolve o problema é eu e a minha esposa. E às vezes o que falta é isso acontecer. Marido e mulher sentar, ter diálogo e resolver os seus problemas. Solteiros, procurar ajuda com quem é mais experiente. Crianças têm pai e mãe para educar. Eu tenho quantos lá em casa? Já perdi a conta. 5 lá em casa. Se eu tiver que ensinar, eu vou ensinar para eles. O Yuri tem 5 também, né? 5 lá para eles ensinar. Alessandra tem uma lá para ensinar. Tefão tem o Gagá aí, né? E tal. Para ensinar também. E tal. Então, é isso aí, meu irmão. Irmão Zé, mas o irmão Tony tem 54 anos de casado. É 54 mesmo, né? 54 anos de casado. Vocês acham que eles ensinaram alguma coisa de errado para os filhos deles, sabendo que estava errado? Não. Se o filho resolveu seguir o caminho errado, foi depois de adulto. Não foi quando era criança, não. Então até aqui essa é a palavra que o Senhor nos deu. Pergunto se todos entenderam a palavra. Pergunto se há alguma dúvida. Se não há dúvida, vamos nos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome.